Estudo Bíblico Números 36, versos 1 a 13. As mulheres também têm o direito de serem herdeiras em Israel, desde que se casem dentro das suas próprias tribos. Nota homilética. O 36º capítulo nos ensina que 1. Assuntos aparentemente triviais podem envolver grandes princípios. Não existe nada na vida humana que não seja uma profunda questão de moralidade, uma vez que seja examinada a fundo. 2. Devemos ter a certeza inabalável da nossa herança em Cristo. 1 Pedro 1, verso 4. 3. A solução de todos os problemas, grandes e pequenos, se faz segundo o mandado do Senhor. Verso 5. A vontade divina que se descobre na palavra de Deus. Verso 2. A meu Senhor foi ordenado pelo Senhor. Note-se que não se trata de uma decisão feita por Moisés, mas sim de uma consulta feita ao Senhor, capítulo 27, verso 5. É uma prova de que a doutrina da inspiração que Moisés recebeu de Deus não veio depois de sua morte, mas sim foi abertamente reconhecida durante a sua vida. Verso 3. A economia de Israel dependia de milhões de particulares, cada um tendo no mínimo uma casa com jardim, várias árvores e alguns animais e um lugarzinho para confeccionar algum artigo útil que podia vender. Tudo foi feito no sentido de impedir que uma pessoa tomasse conta desses pequenos sítios. O ano do jubileu era marcado para a devolução das propriedades para os seus donos originais. Levítico 25, versos 8 a 17 e 25 a 55. Compare verso 4. Quanto às mulheres que herdavam terras, deviam se casar dentro da sua tribo para não alienar a propriedade, versos 6 a 9. E se ficassem viúvas, sem filhos, o próprio irmão do marido falecido teria que se casar com ela para dar continuidade à família, gerando-lhe filhos e mantendo suas propriedades. Deuteronômio 25, versos 5 a 10. Estas circunstâncias explicam o casamento de Boaz com Ruth. Ruth, verso 4. Verso 4. Vindo também o ano do jubileu. Se uma família que tivesse herdado propriedade se casasse fora da sua tribo, parece que a lei sobre o ano do jubileu obrigaria as terras a serem transferidas para a tribo do novo marido. Isso significa que, mesmo quando chegasse o jubileu, de 50 em 50 anos, que liquida as dívidas e restaura os bens ao primeiro dono, essas heranças ficariam numa outra tribo, indo de encontro à própria lei, porque uma herança dentro de uma família é imutável e intocável. Mas Moisés estabeleceu regras que estabeleciam que uma mulher com propriedades herdadas não podia casar-se fora da sua tribo. Em consonância com isso, as filhas de Zelofeade casaram-se com parentes da tribo de Manassés. Versos 10 a 12. Aqui notamos que essas jovens dirigiam suas vidas particulares dentro da vontade de Deus, segundo o bem-estar geral da sua família e da sua tribo. Nessa obediência humilde, devem ter achado grande alegria e paz com Deus. Verso 13. Nas campinas de Moabe, lugar no qual os israelitas estavam reunidos para a travessia do Jordão, para entrar na terra prometida. Faz entender que essas leis foram promulgadas durante as peregrinações no deserto, mas essa legislação chamava a atenção exclusivamente para a entrada de Israel na terra prometida que ia herdar. O livro de Números cobre 39 anos de história de Israel no deserto. Sua narrativa se encerra com os israelitas posicionados às margens do Rio Jordão, em frente à terra prometida. As peregrinações no deserto haviam terminado. Israel se preparava para o próximo grande passo, a conquista de Canaã. O apóstolo Paulo afirma que os acontecimentos descritos em Números servem de alerta para que não cometamos os mesmos erros dos israelitas. 1 Coríntios 10, versos 1 a 12.
Aprendemos que a falta de fé é desastrosa e que não devemos prender-nos aos prazeres pecaminosos do passado. Devemos evitar reclamações e não podemos nos comprometer com qualquer forma de idolatria. Se escolhemos Deus como Senhor da nossa vida, não devemos ignorar sua mensagem no livro de Números.